Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai conversar sobre fotografia de eventos. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, o fotógrafo Endrigo Andrietto, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Endrigo, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, uma grande alegria e uma imensa honra recebê-lo, querido. Obrigado. Muito obrigado, Jun, fiquei muito feliz com o convite. É uma honra estar aqui com você, participando desse programa, sabe? Para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema, que às vezes as pessoas têm uma fantasia tão grande sobre ele, né? E não é tão fantasioso assim, é algo muito mais simples, mas que tem um universo muito grande, principalmente de sentimento e emoção envolvido. E é por isso que a gente precisa ouvir quem realmente está na lida, né? Quem está trabalhando. Isso é importante, né? Conhecimento teórico é algo que faz com que a gente tenha a base para enfrentar os desafios que a fotografia de evento, ou a fotografia em geral, né? Seja esportes, fotojornalismo, mostra para a gente no dia a dia. Mas é claro que a experiência, a bagagem, o tempo de janela, isso tudo faz toda a diferença. Maravilha. Bom, então vamos começar a discutir essa questão e eu já quero abrir aqui a nossa fala pedindo para que você estabeleça uma relação entre a fotografia e o processo artístico, né? Porque fotografia é arte. Sim, fotografia é arte. Na verdade, o próprio nome já diz isso, né? Você escreve com a luz, né? Então, eu costumo falar para todos com quem eu converso que a fotografia nada mais é do que você contar um momento, você fazer com que as pessoas leiam um fato, um acontecimento, um momento mesmo, através de uma imagem. Então, no fotojornalismo, você tem as coisas cotidianas, aquilo que você quer contar, os momentos do dia a dia, seja, sei lá, nos mais diversos locais e regiões do planeta. No esporte, né? E no evento também. Mas é uma arte, né? Por quê? O que é a arte no meu conceito? A arte é tudo aquilo que você, né, como artista, seja até uma pessoa comum, um ser humano que tenha um emprego qualquer diferente, mas é algo que ele expõe a sua criatividade, ele expõe a maneira como ele vê o mundo. E isso de maneira diferente chega ao olhar ou aos ouvidos, né, das pessoas que se identificam com isso. Então, fotografia é arte, né? E como todo artista, ela vem das experiências que ele tem. Sim. Né? Do mundo que ele vive, da maneira como ele interpreta o mundo, dos livros que ele leu, das viagens que ele fez, dos relacionamentos que ele cultiva. É a maneira como ele se expressa através da fotografia. Assim como um escritor, né, se expressa através das palavras, da escrita. Um jornalista, embora jornalistas tendem a ser, eu transmito fatos, né, eu sou imparcial, mas ele também tem uma leitura do mundo. Ele também conta uma história, né? E muitas vezes ali naquela história, naquela interpretação de fatos, está muito do que ele viveu, está muito da maneira como ele enxerga o mundo naquela transmissão que ele dá. Assim é a fotografia, né? Relacionada diretamente com arte. Eu vou aproveitar essa sua linha de pensamento e vou provocar aqui uma interlocução entre dois grandes fotógrafos, tá? O primeiro, o Cartier-Bresson, que diz que fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. E o Sebastião Salgado também tem uma afirmação que segue nessa linha, dizendo que você fotografa com a sua cultura. Exatamente. Comenta isso para nós. Cara, fotografia é assim, geralmente com todo mundo, né, ou grande parte das pessoas, ela começa como um hobby, né? Muitos começam como um hobby e depois seguem realmente, eu vou estudar fotografia porque é isso que eu quero na minha vida. E muitos não, tem outras profissões, começam de outras áreas e a fotografia vai, né, caminhando, surgindo aos poucos. E o olhar do fotógrafo nada mais é, né, do que tudo isso que ele viveu antes,
seja com as experiências que ele começa jovem na fotografia e já tem a identificação de que não, é isso que eu quero para a minha vida, ou aquele que surgiu ao acaso, como hobby, né? Depois que você começa a fotografar, o seu olhar é feito de experiências. O seu olhar é feito, como eu comentei agora há pouco. São os livros que você lê, as viagens que você faz, os momentos que você vive, os relacionamentos que você tem, sabe, os filmes que você assiste. Então, isso tudo molda o olhar do fotógrafo. É por isso que a gente fala, cada fotógrafo é um. Não adianta eu pegar o fotógrafo e falar assim, eu quero que você reproduza esse momento. Você vai conseguir captar o momento, sim, mas o seu momento é diferente do momento do que o seu colega que está ali naquele mesmo lugar, naquele mesmo horário vai captar. Então, são visões diferentes da mesma circunstância. Sabe? É uma verdade só, mas interpretada de maneiras diferentes. Ela não deixa de ser uma verdade diferente, é a mesma verdade, mas em ângulos diferentes, porque são pessoas diferentes. Então Cartier-Bresson também tem uma frase que é muito importante, e a gente discute um pouquinho, eu particularmente discuto e reflito um pouquinho sobre ela, às vezes. Ele fala sobre o momento decisivo, que é aquele momento que realmente você está ali e sabe o momento de apertar o botão. Né? Como você sabe qual é o momento de apertar o botão? De novo, com a sua experiência, com aquilo que você viveu, com aquilo que você, com base em tudo que você é por dentro, acha que é importante aquele registro. Né? Então, no fotojornalismo, é a mesma coisa. Tem algo acontecendo naquele momento. Tá, no intervalo de 5, 10 segundos, o que daquilo realmente é importante? O seu momento decisivo. Não, isso aqui eu acho que é legal. Esse olhar sobre esse acontecimento é o que transmite aquilo que eu gostaria de ver. É o que transmite aquilo que está mais relacionado com a minha formação, com o que eu acredito. Né? Então é bem por aí, cara. Momento, coração, mente, do que você é feito e conseguir transmitir tudo isso, né, com um simples gesto de clicar. Né? Muito resumidamente traduzido no Sim. simples gesto de clicar. O apertar o botão talvez no momento da fotografia é o pontinho ali final, né, do ato de captar a imagem. É interessante isso que você diz, e eu vou aproveitar a sua linha de raciocínio e fazer uma provocação. Quando você fotografa casamento, a cerimônia ela é algo que é absolutamente formal e todo mundo que foi no casamento sabe que aqueles passos eles irão se repetir. Ponto. Porque isso foi pensado e proposto pela igreja, sim, ou católica ou a igreja evangélica. Mas a questão que eu quero colocar aqui dentro disso que você está falando é como extrair momentos subjetivos que contam histórias diferentes, momentos diferentes de uma cerimônia que está já pré-programada, ou seja, ela vai acontecer do mesmo jeito em todos os casamentos. Sim. Isso é algo que... Vou fazer um paralelo para tentar responder essa sua pergunta, né, para debater um pouquinho sobre esse tema, com o primeiro casamento que eu fiz e talvez agora os últimos que eu tenho feito. Nesse intervalo foram 10 anos, sei lá quantos casamentos, 200, 300, alguma coisa assim. É muito interessante que você tem um protocolo todo engessado durante a celebração. Milenar, né? Todo engessado. Mas ali tem algumas variáveis, né, de cada evento, né, que mudam a cada evento. Você tem pessoas diferentes, talvez seja a variável mais importante. Tanto o noivo, quanto a noiva, quanto os pais dos noivos, quanto os padrinhos, quanto os convidados. Você tem profissionais diferentes trabalhando, por mais que se repitam em determinados momentos, mas são profissionais diferentes. Então você se depara com situações conhecidas, porém variáveis. E o mais legal disso tudo, cara, tem um fator em casamento, como em qualquer outra circunstância, que é um fator que é muito bacana: criança. Então, onde tem criança, existem situações inusitadas.
Então, assim, apesar de ter todo um protocolo engessado no casamento, ou seja, tem foto que é muito típica. Você precisa de uma foto da troca das alianças, você precisa ter a foto bonita da noiva entrando para encontrar o noivo para a cerimônia, com os pais, ou com o pai, ou com alguém importante. Você precisa da entrada do pajem e da daminha com as alianças. Isso são fotos que a gente chama de protocolares. Sabe? Clássica, você precisa ter isso. Agora, o que cada foto dessa vai transmitir está diretamente atrelado à pessoa que está ali. Então tem criança que entra com as alianças sorrindo, saltitando, olhando um para o outro, dando risada, principalmente quando são dois pajens. Irmãos, então, é muito característico. Então são situações que, apesar de um protocolo engessado, você consegue extrair um momento diferente. A mesma coisa a noiva. Quando a noiva entra e vê o noivo lá na frente, todo bonito, esperando ela no altar, qual é a reação dela? O protocolo é a entrada da noiva com os pais. Mas e a reação? É isso que diferencia. Tá? No paralelo que eu tracei, no começo da minha vida profissional na fotografia, né, de eventos, você é muito focado em meu alvo é o noivo e a noiva. Eu preciso fotografar tudo o que acontece com o noivo e a noiva. Sabe? Tudo. Então você fica ali. Só que você tem um ambiente ao redor que acontecem muitas coisas do casamento. Muitos momentos que precisam ser eternizados. Né? E que é muito legal o casal ter essa história contada, né? Esse capítulo adicional à história deles. Então, com a experiência, com o olhar, com os vários casamentos, com, sabe, a sua formação, a troca de informações com profissionais experientes, com aqueles que você admira, que tem muito mais janela que você, sabe? Sim. Isso é super importante. Você começa a perceber que, legal, eu posso e devo fotografar o que acontece com os noivos, com os personagens principais. Mas eu tenho que caminhar pelo ambiente. Eu tenho que ter o meu olho, os meus ouvidos atrelados a tudo que está acontecendo. Por quê? Rende foto legal. Rende imagem que vale a pena você olhar e falar assim, eu não acredito que essas crianças fizeram isso. Eu não acredito que eu estava lá na frente, sabe, falando sim para o meu noivo, e esse pajem e essa daminha estava pegando a fita do buquê, ou da cestinha das alianças, e querendo enforcar um ou outro, sabe? Então são coisas que são momentos, né? São pessoas diferentes, são situações diferentes, que transcendem esse protocolo engessado e milenar, como você citou, que é a celebração de um casamento. Que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Endrigo Andrietta sobre fotografia de eventos. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele.
mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira discute fotografia de eventos. Quem está aqui conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, o fotógrafo Endrigo Andrietta. Endrigo, eu quero começar esse segundo bloco falando de um processo que ele compõe a fotografia de casamento, que é o pré-wedding. Eu queria muito saber de você, que trabalha com fotografia de casamento, qual é a contribuição desse instrumento para a construção de toda a sua arte fotográfica? Tá. Junque, imagina o seguinte, cara. Você ou qualquer casal que seja, vai procurar um fotógrafo de casamento, um fotógrafo de eventos para o seu casamento. De repente, a grande maioria vai por indicação, ou seja, conhece alguém ou conhece alguém que já foi fotografado por esse profissional, acessou as redes sociais, o Instagram, o website e tal, olha, que legal, as fotos que ele faz, é bacana, tá? Gostei e tal. Então vai, te procura. Eu falo o seguinte, no processo, né, a primeira coisa eu gosto da sua foto. Eu me identifico com a imagem que você capta. Ou seja, eu ficaria feliz em ter o meu casamento contado através do seu olhar. Isso é importante, porque toda a história é sua, do casal no caso. A história é dele. São eles que estão vivendo esse momento, são eles que estão experienciando aqueles detalhes, tudo aquilo que foi preparado, sei lá, muitos 1 ano, 2 anos antes. Mas ela está sendo contada por o olhar de uma pessoa que elas não conhecem. Com quem elas têm que ter, no mínimo, afinidade. Tá? Primeiro com o material que ele vai entregar, com as fotos que ele vai entregar, com o tipo de foto, com o tipo de momento que ele congela, com o tipo de fotografia que ele gosta de fazer. E segundo, com a pessoa. E afinidade com a pessoa, você não pega em uma reunião. Sabe? Esse casal vai até o escritório, a gente vai bater um papo, geralmente 1 hora, 1h30, 2 horas, a gente vai ver fotos juntos, a gente vai ver álbuns juntos, a gente vai responder perguntas, vai interagir. Mas, um detalhe, eles nunca foram fotografados por você, embora conheçam pessoas que tenham sido, muitas vezes. E você, por sua vez, nunca fotografou esse casal. Poxa vida, vamos chegar no dia do casamento, algo que é super importante, super esperado, super preparado. A noiva está totalmente ansiosa, que de cada 10, 12 estão ansiosas. O noivo também, por mais calmo que seja, é um momento de ansiedade. Vai chegar ali e vai falar assim, meu Deus, esse cara agora, como é que será que ele é? Será que ele é sorridente? Será que ele é tranquilo? Será que ele é brincalhão? Será que as coisas têm que ser extremamente do jeito dele? Será que ele é aberto? Como será que ele vai se relacionar com a gente? Como será que ele vai se relacionar com os nossos familiares? Sabe? Para que causar talvez um desconforto ou uma tensão extra desnecessária para esse casal? Aí entra o pré-wedding. Por quê? A gente faz esse pré-wedding, a gente fotografa esse pré-wedding muitas vezes 1, 2 meses antes do casamento. Ou seja, é um período que todos os detalhes, todos os grandes fechamentos, os grandes, fornecedores, está tudo preparado. Então o casal namorou 5 anos, 10 anos, nunca brigou. Raro de acontecer. Se isso aconteceu, alguma coisa tem que ser revista. Nunca brigou. A hora que falou de casar, começou a procurar os fornecedores, começam os atritos. Eu falo que é o test drive do casamento. Por quê? Um quer de um jeito, outro quer do outro. Um quer mais barato, outro quer mais caro. E tem as influências externas também. Externas, sim, principalmente. De familiares, enfim. Sim. Então, é tenso, sabe? A hora que isso tudo passa, 2 meses antes, muito dificilmente alguém vai estar preparando um casamento, com tanta proximidade. Então tá tudo. O casal volta a ser o quê? Namorados. Então tem o frio na barriga, começa, eu não consigo dormir direito à noite. O noivo, poxa vida, eu vou casar, aquela coisa toda. Mas eles estão se curtindo novamente, estão curtindo esse momento.
É o momento. Olha, o pré-wedding. Mas o noivo, eu não quero, eu não sou fotogênico, eu sou travado. Não tem problema, meu amigo. Seu travamento dura 30, 40 minutos. Mas eu não vou sair bem na foto. Fica tranquilo que você vai. Tá? Então, eu falo para todos eles, qual a importância disso? Primeiro, a gente conta história. Né? Eu falo para todo mundo que fotógrafo, cada um acredita numa coisa, cada um cresceu fotografando, desenvolveu uma identidade, seja pelos seguidores, pelos fotógrafos mais antigos que você segue, pelos cursos, pelos workshops e tal. A gente é contador de história, Junk. A gente só não usa palavras, cara, a gente usa imagem, mas a gente conta história. O álbum fotográfico nada mais é do que um livro, sabe? De uma história que tem começo, meio e fim. E quando que é legal, para mim, Indrigo, começar a contar essa história? Gostaria muito de começar desde o noivado, porque aí o vínculo com esse casal ficaria muito mais próximo, muito mais estreito. Mas é difícil. Então a gente começa onde? No pré-wedding. Por quê? Primeiro, eles voltam a ser namorados, então rende foto bacana. Segundo, porque eu não quero foto posada. É claro que eu vou fazer a direção do casal. O que é dirigir um casal? É você, sabe, olha, põe a mão aqui, faz um carinho aqui, dá um beijinho aqui, sabe, fica dessa maneira, pega aqui nela, põe uma mão por baixo. Isso é dirigir. Mas não me interessa a foto do beijo. A foto do beijo eu repito quantas vezes eu quiser. O que me interessa é depois que o casal escuta o primeiro clique, é a reação que ele vai ter depois, sabe? Automaticamente ele fez o clique, então já fez a foto. Aí vem o sorriso, mostrar a língua, a careta, sabe? A lágrima, ou qualquer outra coisa. É essa foto que eu busco. Então rende imagem legal no pré-wedding, primeiro ponto. E o segundo e o mais importante ponto, começa a quebrar o muro, aquele gelo, ou seja, eu gosto das fotos que o Indrigo faz, ou qualquer outro profissional faz. Rolou aquela afinidade, sabe? De pessoa mesmo, né? Como os antigos falam, bateu o santo. Sim. Né? E agora eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu sei como o Indrigo é fotografando. Eu sei que ele é chato, ou eu sei que ele é legal, eu sei que ele é sorridente, ou eu sei que as coisas têm que ser do jeito dele, ele não aceita ideias, ou eu sei que realmente não, eu posso fazer do meu jeito, eu posso pedir para ele fazer tal coisa ou outra coisa que ele vai aceitar. E para o fotógrafo também é verdadeiro. Porque vai chegar no dia do casamento, eu sei que o noivo é super de boa, basta eu olhar para ele, que ele dá um sorrisinho, ele interage. Eu sei que a noiva já é um pouquinho mais travada, fica um pouquinho mais tensa. Então, de repente, padres e pastores, pelo amor de Deus, não me levem a mal, como diz o Jun. Mas eu sei que por trás ali, eu vou ter que dar uma piscadinha para a noiva para conseguir um sorriso. Eu vou ter que, de repente, dar uma mostradinha de língua, né? Não desrespeitando os altares, pelo amor de Deus. Mas são artimanhas que a gente ganha, né? Então, chega no dia do casamento, tá todo mundo em casa. Está todo mundo confortável com todo mundo. Quantas e quantas vezes eu, Indrigo, estou lá no making off da noiva, no salão de beleza, ela está se trocando, chega alguém para entregar um buquê, Indrigo, pega lá o buquê que eu não posso sair agora. O Indrigo vai lá e pega o buquê, ao invés de eu estar entregando para a noiva o buquê para ela tirar foto, e tirando foto Sim. da noiva recebendo o buquê, é o fotógrafo que está entregando o buquê. Agora deixa eu aproveitar. Eu acho isso muito bacana o que você falou, mas eu queria aproveitar essa sua fala, Indrigo, e te perguntar. O pré-wedding também pode servir como um instrumento para analisar que o santo não bateu? Com certeza. Com certeza. Isso é algo assim, é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque envolve contrato. A burocracia é talvez o grande entrave disso, mas rola. Talvez não tanto por conta de realizar o trabalho, mas realmente saber que naquele momento ou naquele casamento, o seu comportamento vai ter que ser diferente. Você talvez tenha que trabalhar de uma maneira profissional, um profissional mais frio. Ou seja, o que eu busco aqui, eu não posso ter tanta interação com o casal. Por quê? Porque não rolou aquela afinidade. Dificílimo isso acontecer, Junk. Por quê? Porque quando não rola essa afinidade, isso acontece logo nos primeiros minutos de conversa. Antes do contrato. Sim. Isso é visível. Sabe? Na reunião, assim, nos primeiros minutos, você fala, puxa, acho que isso aqui não vai rolar, não teve aquela conexão. E isso é muito importante de falar para os casais. Você tem vários fotógrafos de casamento, sabe? Você tem vários olhares diferentes.
você está se relacionando com várias pessoas diferentes, são profissionais, pessoas, seres humanos diferentes. Então, vá, busque um, converse com o outro, tenha uma reunião com um terceiro, mas, acima de tudo, contrate, né, para eternizar esse momento do seu casamento, para contar essa história do seu casamento, contrate alguém que você goste das fotos, que de repente caiba no seu orçamento, porque você tem fotografia de fotógrafos e fotografia de casamento é igual marca de roupa. Você tem desde uma marca mais, né, popular, uma marca mais acessível, até uma marca mais cara. Então isso tudo depende de cada casal. Mas essencialmente, conseguindo atrelar o valor, conseguindo atrelar a qualidade da imagem, o tipo de foto que ele faz, como ele conta essa história, o mais importante, se conecte com ele. Maravilha. Porque senão nada flui, nada flui. E o pré-wedding é um momento realmente decisivo para essa conexão. Acontece, de repente, depois do pré-wedding, o casal fala, puxa vida, acho que a gente fez bobagem. E acontece também, depois do pré-wedding, o próprio profissional fotógrafo ou videomaker fala, olha, acho que fiz bobagem. Talvez é um contrato mais complicadinho. Né? Vai fluir o trabalho? Vai sair? Com certeza vai. Porque nós estamos falando de profissionais. E o profissional ele tem ali a entrega com qualidade. Agora, a maneira como isso vai fluir muda bastante. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Endrigo Andrietta sobre fotografia de eventos. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minutinho. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997624724. Balan Supermercado. Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos. Vem comigo também, refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Mosna Estacionamento e Lava Rápido, com sistema leve trás, polimento e cristalização, revitalização de faróis e higienização de bancos automotivos. Muito bem localizado, pertinho de tudo que tem no centro. Na rua 15 de novembro, 633, centro de Santa Bárbara do Oeste. Telefone 19-98608-1459. Siga-nos nas redes sociais, @Mosna_Estacionamento. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o último bloco do Empresários em Destaque desta terça-feira, que fala sobre fotografia de eventos, e quem está conversando comigo aqui sobre esse assunto, Endrigo Andrietta. Endrigo, eu quero tocar num assunto aqui que tem relação direto com o trabalho de vocês, um pouco mais no campo teórico, mas eu acho que vale a pena a gente conversar sobre, que é a relação da fotografia e da memória. Quando você pensa que você está produzindo memória para o casal e para os seus familiares, como é que esse conceito ele é compreendido por você? Olha, Jun, memória é um negócio legal e é um negócio muito, muito interessante, cara. Algumas experiências assim. A gente sabe que existe memória olfativa, ou seja, um cheiro que você sente te remete a algum lugar ou algum momento que aquele cheiro... Uma música. Ou uma mulher.
Sim. Ou uma antiga amiga, ou uma namorada, enfim. A memória auditiva, a música, né? E você tem a memória visual, né? Que é você realmente olhar para aquilo e falar, puxa vida, que saudades eu tenho desse momento, né? E a memória também te prega várias peças, né? Isso que é a verdade. Ainda mais agora que o Alzheimer aí, o Alzheimer ou a demência senil, né? Com o advento da posteridade aí do ser humano. Mas eu falo o seguinte, a fotografia é algo que, falando de evento, né? Sim. Hoje isso caiu um pouquinho, graças a Deus, isso caiu um pouquinho por água abaixo, né? Foi mudando, né? Com todo o trabalho que foi feito. Mas era assim, você pega um casamento, ou um aniversário, ou um debutante, né? A pessoa contrata um salão lindo, maravilhoso, uma decoração esplêndida, um buffet, claro, o melhor que ela conseguir contratar, para aquele dia. Lindo, maravilhoso, todo mundo se diverte. Legal, acabou. No dia seguinte, o que fica? A fotografia, a lembrança e a filmagem, quando tem. Então, quer dizer, você não está construindo apenas memória para sua família. Você está construindo um documento, sabe? A fotografia, o álbum fotográfico, né, que eu brinco com todo mundo, hoje ele caiu muito em desuso, infelizmente. Por quê? O preço subiu demais, porque todo material é atrelado ao dólar, e com o advento da tecnologia, né, hoje você pega um pendrive ou um memory card qualquer, você espeta na TV, você vê as fotos que você quiser, com música, sem música, vai e volta, quantas vezes quiser. Então o álbum ele meio que caiu em desuso. De cada 10 casais, talvez 6, 7 não queiram mais. Mas é um documento, cara. Então você tem ali um álbum de 80, 100 fotos, um documento daquele momento que você viveu na sua vida. É um registro, é uma ata, meu irmão. É uma ata que você tem ali, olha, meu começo foi assim, o meu meio foi assim, o meu final foi assim, né? É memória para você? Sim, lindo, memória para você. E para os seus filhos? E para os seus netos? Aquilo é memória ou aquilo é aquela coisa, eu nasci daqui, foi aqui que a minha história começou. Então, na verdade, você tem, quando você trabalha com fotografia de eventos, com fotografia de emoção, né, que eu costumo falar, você não está apenas criando memória, você cria memória para aquela pessoa, para aquelas pessoas que viveram aquele momento. Aquela pessoa que vai olhar aquela foto e vai falar, puxa vida, que saudade eu tinha disso. Puxa vida, nesse momento aqui, eu me lembro que fulano ou ciclano estava derrubando a garrafa de cerveja do meu lado. E esse fulano ou ciclano, de repente, nem mais está entre nós. Já partiu para o plano de superior, já foi morar com o Papai do Céu ou aonde a pessoa acreditar. Então você tem um documento ali, um registro de que saudade que eu tenho disso aqui. Né? Beleza. E para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto? Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, foi onde sua história começou, como eu falei. É daqui que você veio. Se não fosse esse senhorzinho e essa senhorzinha, esse senhorzinho e essa senhorinha, não existia nós dois, não existia seu pai, não existia você e assim por diante. Então, eu vou contar uma história rápida que aconteceu comigo no começo da minha vida na fotografia, né, uns 8, 9 anos atrás. Eu tinha um sócio na época, né, hoje não mais. A gente estava fotografando um make-off de um noivo, eu estava e ele também, na casa do noivo, e eles tinham contratado o álbum, né? E no dia ali, uma senhora simples, né, falou que não, porque o álbum não servia para nada, porque ela queria dar fim no álbum dela, porque o marido dela, porque ficar lá jogado no guarda-roupa, nunca ninguém pega para ver, porque fica ocupando espaço, porque as fotos todas preto e branco e tal. E o marido dela, né, o pai do noivo, tinha falecido há 6, 8 meses antes do casamento, teve um mal súbito e veio a falecer. Aí depois de tanto ouvir ela reclamar do álbum, para que tanta foto, não sei o que tem, essa pessoa que trabalhava comigo, né, esse meu antigo sócio, virou para ela e falou assim, eu compro o álbum da senhora. Pago R$100. Na época, R$100, né, para um álbum antigo era bastante dinheiro, há 8 anos atrás. Pago R$100 no álbum da senhora. Olha que eu vendo. Eu pago, eu compro. Mas eu vou pegar o álbum da senhora, aqui na área da senhora eu vou queimar. Não, mas é meu álbum de casamento. Agora o álbum tem valor.
Até então ocupava espaço no seu armário. Agora que eu falei que eu vou queimar, ele passou a ter valor. Tá vendo como é muito subjetivo? Né? Ocupa espaço? Ocupa. É um perigo para o noivo, para o marido? Talvez, porque dependendo do que ele faça... Desculpa. Dependendo do que ele faça, pode ser a primeira coisa que ele vai tomar na cabeça da esposa. Mas, cara, é um negócio que no futuro... Eu me lembro quando criança que eu pegava o álbum da minha mãe e do meu pai, que casou em 1971, ou seja, 50 e poucos anos atrás. Eu olhava aquelas fotos preta e branca, sabe? Desfocada muitas vezes por conta do equipamento e tal. Eu falava, cadê eu? Eu quero estar aqui. Por que eu não estou aqui? Sabe? Então, é algo que não tem preço, cara. Sabe? Se você pensar em questão de dinheiro, ou melhor falando, se você pensar em questão de preço, é caro, mas não tem valor. Sabe? São conceitos diferentes, né? São conceitos diferentes. Endrigo, eu quero aproveitar aqui a sua presença aqui, e eu vejo que você tem uma leitura muito humana sobre a profissão, e fazer uma pergunta. É certo que nós temos o nosso período profissional uma certa limitação. Uma hora você vai deixar de ser fotógrafo. Sim. E aí eu queria que você colocasse aqui uma questão para quem está nos assistindo, de repente pensa na possibilidade de ser um fotógrafo de casamento, de eventos de forma geral. Quais seriam esses conselhos que você poderia compartilhar aqui para aquelas pessoas que estão, principalmente jovens, né, estão pensando em seguir por essa área profissional? Cara, conselho como diria meu bisavô, né, antes de falecer, ele falava assim, conselho se fosse bom, ninguém dava, primeiro que vendia. Então eu não vou falar sobre conselho, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre as experiências que eu tive, que eu tenho, né, porque eu também comecei. Sim. Né, e que de repente pode ser, talvez, um começo do caminho das pedras aí que pode facilitar um pouquinho. Ou algumas fazer, indicações. Algumas sugestões, né? Tá. Para a pessoa pensar, considerar e falar, não, isso serve para mim, isso não serve para mim. Porque eu acho que o bom professor, né, quando você se espelha em alguém, ou tem uma referência em alguém, é você conseguir tirar o que aquilo dele serve para você, e também aquilo que eu falo, não, isso aqui eu não quero fazer desse jeito. Isso não serve para mim, eu quero algo diferente. Então, de repente, pode, né? Se serve ou se não serve, aí é o critério de quem vai ouvir isso. Primeiro, não tenha medo de se arriscar. Sabe, é muito comum, no começo da carreira, e até durante a carreira, você se questionar. Sabe? Poxa vida, mas a foto de fulano é diferente da minha, mas a edição de ciclano é diferente da minha, a edição de Beltrano, porque, sabe? Cara, se espelhe naquilo que você se identifica. Puxa, eu gosto mais desse tipo de edição, eu gosto mais daquele tipo de edição. Se espelhe naquilo, experimente, faça várias, a mesma foto, faça vários tipos, mas crie a sua identidade. Você é único, meu irmão. Sabe? A pessoa vai chegar até você por aquilo que você mostra, seu portfólio. Né? Então, vá, se identifique, crie sua identidade, crie aquilo que você gosta, sabe? Aquilo que você transmite, a sua emoção naquela imagem. É isso que vai te fazer único no mercado, ou diferente no mercado, sabe? Segundo, trate todos muito bem. Cada um enfrenta uma batalha e você não conhece. Então, um bom dia, um boa tarde, um muito obrigado e um por favor, nunca matou ninguém. E nunca desmereceu ninguém. Sabe? Seja cordial, trate as pessoas bem. Nem todos vão te tratar da mesma maneira. Mas você fez a sua parte. Se relacione bem com aqueles que estarão dividindo o evento com você. Sabe? As cerimonialistas, tão importantes nesse momento. Cara, você não tem noção como elas nos ajudam, cara. Sabe, a importância que elas têm no comando, no controle da organização, no cronograma, no tempo, sabe, em fazer as coisas fluírem. O pessoal do buffet, da decoração, compartilhe momentos com esse pessoal. Vocês estão ali, todos estamos ali, em prol do objetivo do casal, que é fazer com que aquele momento seja inesquecível para eles. Então, você não é obrigado a gostar da cerimonialista.
Mas ali naquele momento você tem, sim, por obrigação, respeitar, tratar bem, ser cordial. Você não precisa sorrir para ela, mas você também não precisa ofender, não precisa ser grosso, sabe? Então cultive esses relacionamentos. Se não tão próximos por incompatibilidade de gênios, mas por profissionalismo, isso é importante. Estude, cara. Ninguém sabe tudo nessa vida. Sempre vai ter alguém que sabe alguma coisa que você ainda não aprendeu, por menor que seja. Mas são os detalhes que fazem com que o seu trabalho cresça, sabe? A diferença está nos detalhes, isso é muito comum a gente ouvir. Então estude, cara, estude, sabe? Não tenha vergonha de repente, nossa, porque o Américo Esperandio, que tem cento e não sei quantos mil seguidores no Instagram, que já deu palestra, o cara é inacessível. Não é, cara, não é. Sabe, entre no Instagram do cara, porra, Américo, puta, curte o seu trabalho, puxa vida, tô com uma dificuldade aqui, o que você me orienta? Cara, meu contrato. Converse com esses caras. Eles não são, assim, aqueles monstros no pedestal que não te dão atenção. Converse com as pessoas próximas também. Você está cercado, aqui em Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, você está cercado de profissionais que têm um tempo de janela gigante, que tem muito a te ensinar, que tem muito a contribuir com o seu crescimento, sabe? Então são coisas que você sabendo conduzir, você tendo um objetivo lá na frente, fala assim, eu quero viver de fotografia, eu quero viver de fotografia de eventos. Então se estruture para isso. E se estruturar, não quer dizer ter equipamento de 20, 15 mil reais, lente de 5, 10, 15 mil reais. Não necessariamente isso. Sabe? Todo mundo tem que lembrar que a fotografia começa no olhar. É o seu olhar que faz a foto. É claro que um bom equipamento ajuda, te dá condições de captar uma imagem legal, te dá recursos para explorar situações diferentes. Mas, acima de tudo, a fotografia é como qualquer outra profissão. Relacionamento. Tenha um bom relacionamento. Faça amigos, faça parceiros, sabe? Transmita confiança, credibilidade. Se você prometeu fazer algo, se você prometeu chegar naquele horário, tirando imprevistos que acontecem com todo mundo, cumpra aquilo. Telefone, celular, mensagem de texto, serve para isso. Para você realmente falar, olha, estou com um probleminha aqui, vou atrasar 10 minutinhos. Mas estou chegando. Não, fica tranquila. Hoje você tem uma facilidade de comunicação gigante. Use-a a seu favor. Não para ficar só mandando piadinhas. Isso é legal também, mandar uma piadinha, um oi, um bom dia, uma boa tarde. Mas use as ferramentas. Use a tecnologia que hoje nós temos para estruturar o seu negócio. Sabe? E pense a longo prazo. Viver de fotografia é fácil? Não, não é. Tá? Talvez para alguns hoje seja, mas são, sei lá, a minoria. É prazeroso? Demais da conta. Você não tem ideia do que é chegar no final de um evento, depois de 8, 10, 12 horas, né? Depende do que cada um se propõe a fazer na sua forma de trabalho. Como é gostoso você olhar assim, chegar em casa, descarregar aquelas fotos e falar assim, puxa vida, 3 horas da manhã, estou fazendo backup, vou dormir às 4, mas eu contei essa história. Eu tenho material para contar essa história do jeito que eu acredito, com o meu olhar, com aquilo que eu gostaria que há 20 anos atrás tivessem contado a minha história. E não estou reclamando do meu fotógrafo não, porque há 20 anos atrás ele fez um trabalho sensacional numa câmera de filme, que é completamente diferente da facilidade que nós temos hoje no digital. Então, gente, acredite, busque conhecimento, estude, faça amigos, troque informações, compartilhe ideias e fotografe muito, muito, tudo que você vê, tudo. Fotografe, teste, ângulos, de cima, de baixo, de trás, de lado, sabe? Aquele botãozinho foi feito para ser apertado e não para ser economizado. Tá certo. Bom, Endrigo, eu queria muito agradecer a sua presença. Eu acho que foi um bate-papo riquíssimo, uma possibilidade gigantesca de acessar esse seu mundo. E acredito também que esse seu discurso, essa sua fala vai contribuir para muita gente. Para muita gente. E eu queria aproveitar aqui, pedir para que você faça aí as suas considerações finais em relação a esse nosso riquíssimo papo.
Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, João, que foi uma experiência nova para mim, né? Diferente, né? Diferente, sim, porque eu falo, eu sou daqueles que ficam atrás das câmeras, né? Eu não gosto de ficar na frente das câmeras, né? Mas foi muito bacana e é algo assim, eu tive muitas pessoas, quando eu migrei da minha formação acadêmica, quando eu migrei para a fotografia, que o bichinho da fotografia de eventos me picou, porque realmente falei, não, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu tive muitas pessoas aí nesse meu caminho que me incentivaram, que me ensinaram, que me criticaram, né? Que isso também é um processo importante, mas eu dou muito mais ênfase a quem realmente transmitiu conhecimento. Então eu acho que essa transmissão de conhecimento, talvez não técnico, né? Sobre as regulagens, os ajustes, as possibilidades, ou como fazer uma foto assim ou foto assado, mas essa transmissão de conhecimentos de como funciona um evento, quais são os momentos que valem a pena ser fotografados, qual o olhar, qual a visão que você tem que ter. O noivo e a noiva é o centro, né? São os atores principais da história, sim, mas existem outras coisas. Eu acho que transmissão de conhecimento é o que faz a gente crescer, sabe? É você saber que você não é eterno, que hora mais cedo ou mais tarde você vai parar, porque a fotografia de eventos ela exige, né, de você, são noites acordadas, é um tal de levanta, baixa, caminha bastante, então chega uma hora que você cansa, né? O seu corpo não responde mais, apesar da longevidade bastante grande, mas é você deixar um legado. É você falar assim, não, eu estou parando, sabe? Fulano está parando, ciclano está parando, mas está vindo uma leva aí muito melhor que a nossa, que vai dar continuidade a isso. Legal. Então eu agradeço muito o espaço, a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre isso. E mais ainda, de repente incentivar essas pessoas que vão em busca, seu sonho é a fotografia, você se identifica, é sua paixão, encara no futuro, talvez você olhe para trás e fale assim, se eu tivesse feito tal coisa eu tinha ganho mais dinheiro. Mas dinheiro não é tudo nessa vida. Endrigo Andrietta, mais uma vez, muito obrigado, saúde e paz, Deus abençoe sempre. Amém, irmão, para nós todos, foi um prazer estar aqui contigo nesse momento. Que legal, obrigado, viu? Abraço. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.